Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. E hoje é um dia super legal, porque nós vamos terminar de ler o livro de Êxodo. Vamos vencer, livro de Gênesis, vamos vencer o livro de Êxodo. E esses livros trazem grandes lições para as nossas vidas, grandes lições para nós, né? Principalmente o livro de Êxodo, né? Eu tiro uma lição muito grande dele, que é não murmurar, né? Não reclamar, né? Mas vamos ler. Nós já iniciamos. Vamos ler capítulo 38, tá bom? Então abra a tua Bíblia aí, acompanhe comigo, ouça, da maneira que você achar melhor, tá bom? O altar do holocausto. Fez também um altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhes as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça, com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás e as bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, na sua cercadura, de baixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com eles. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia. Ao sul, as cortinas do pátio eram de linho fino, torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e as cobertas das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Essa é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550.
E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mais dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Vamos agora para o capítulo 39, as vestes sacerdotais. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode, de ouro, de pano azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâmpadas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem às suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto do artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel, e a pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, com a obra do éfode, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio, um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes de gravura de selo, para com o seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obras de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode, por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo de defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com o cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma companhia e uma romã, outra companhia e outra romã. Uma borda do manto à roda para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade, de ouro puro, e nela escreveram escrito como de gravura, de selo, santidade ao Senhor.
e ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. E a coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios e o azeite da luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre e o crivo de cobre e os seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base. As cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim se fizeram então Moisés e os abençoou. Agora nós vamos ler o capítulo 40. Vamos encerrar o livro de Gênesis. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás ao pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o sacrificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. E os ungirás, como ungistes a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fez-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais, a arca, e pôs o propiciatário sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão, perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a tenda da congregação cartiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. E pendurou também a coberta da porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto, à porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela, para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, levaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou-se também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou coberta da porta
do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não levantasse, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Como Deus cuida, né? Como Deus cuidou do seu povo ali, em toda a jornada de Israel. Como Deus ali, ele foi assim, minucioso, né? Deu todas as ordens, deu toda a condição, né? Deu todas as especificações para que se construísse tudo, né? O tabernáculo. E como mesmo assim o povo murmurou, né? Nós aprendemos aqui no livro de Êxodo, né? Que nós não devemos murmurar, mas que nós devemos o quê? Confiar no Senhor em todo o tempo. Confia no Senhor em todo o tempo, querido. Amém? Hoje nós terminamos o livro de Êxodo e amanhã nós iniciaremos o livro de Levítico. Ore ao Senhor, busque a Deus e se você não entendeu, faça pesquisas, leia livros, mas esteja sempre na presença de Deus. Combinado? Um grande abraço e até amanhã.